Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, então, o que acontece? Eu fiz um vídeo a respeito de como se comportar, né? O que fazer, como proceder diante do conhecimento confirmado de que o nosso líder espiritual, seja o pastor, seja o dirigente, seja aquele que está à frente do movimento espiritual qual nós estamos incluídos, quando chega ao nosso conhecimento que essa pessoa está em uma vida de pecado perante a palavra de Deus, está em pecado consciente, constante, contínuo, diante da palavra de Deus, né? Como nós cristãos, né? Corpo de Cristo, ovelhas, pessoas que estão ali, membros, né? Toda a membresia do corpo de Cristo que está ali, que muitas vezes não tem cargo, não tem posição, né? Eclesiástica, mas que está ali para buscar a Deus, adorar a Deus. Como que nós, né? Quando nos deparamos com situações assim, devemos proceder? Então assim, meus irmãos, eu vou compartilhar aquilo que eu creio e a maneira como eu procedo diante dessa situação. E cabe a cada um, né, julgar aquilo que foi dito. Não devemos julgar uns aos outros, mas julgar as palavras, né, que são ditas, como diz a palavra de Deus, julgar a profecia e não o profeta. Então, analisem, tirem as suas próprias conclusões acerca do que eu vou dizer aqui, mas eu sinto de compartilhar isso com vocês, porque eu creio que é uma situação muito comum, né, acontece com muita frequência, porém é muito pouco falada. É muito pouco comentada, discutida e informada, né, para as pessoas. Então é assim, meus irmãos, nas situações que eu passei pela minha vida, né, aí na caminhada com Deus, que já são cerca de 12 anos, eu tive sim, né, a infelicidade de me deparar muitas vezes com pessoas em pecado diante da palavra de Deus. Porque o pecado, para ele ser considerado um pecado de fato, ele precisa ser algo que é contrário às Escrituras. Contrário àquilo que diz respeito à obediência ao Senhor. Precisa caracterizar uma desobediência à palavra de Deus, né? Não é simplesmente a pessoa falar ou fazer algo que eu e você não gostamos, aquilo nos deixa chateados e a gente diz que aquilo é um pecado. Não. Tem que ser algo realmente que confronta diretamente com a verdade das Escrituras, com a verdade da palavra de Deus. Tem que ser algo que a palavra de Deus acuse como pecado. E não eu e você, muitas vezes, no nosso entendimento, naquilo que nós achamos, pensamos, sentimos, então nós dizemos que é um pecado. Porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém em nenhuma situação ou até mesmo nenhum pecado segundo e conforme o nosso próprio entendimento. Mas que devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Evangelho de João, né, diz que nós devemos então julgar todas as coisas segundo e conforme a reta justiça de Deus. E o que é a reta justiça de Deus? A reta justiça de Deus, né? Pensei que tinha chegado gente, irmãos, mas não é nada. É um passarinho batendo na porta, porque a minha porta é espelhada do salão e ele consegue refletir o reflexo dele ali, então ele fica ali bicando a porta e eu penso que é alguém que tá batendo na porta, é o passarinho. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos, continuando aqui. Não devemos julgar nenhuma situação, nenhum pecado e nenhuma pessoa segundo e conforme o nosso entendimento, mas a reta justiça de Deus. E quando se trata de julgar segundo e conforme a reta justiça de Deus, o que é a reta justiça de Deus? É a palavra. É a palavra do Senhor. Jesus disse: as palavras que tenho dito, estas hão de condenar no último dia. Ou seja, a mesma palavra que salva e leva para o céu, né? Quando cremos na palavra, quando cremos em Jesus, alcançamos graça salvífica diante de Deus, e aí podemos alcançar salvação diante de Deus e irmos para o céu. Assim também, as mesmas palavras nos condenarão naquele dia, né? Condenará os nossos pecados naquele dia, naquele grande dia do juízo. Então, meus irmãos, devemos julgar segundo a reta. O que é julgar segundo a reta justiça de Deus? É julgar segundo e conforme o que está escrito na palavra de Deus. Porque sabemos, entendemos que a palavra de Deus é o verbo vivo de Deus. E o verbo vivo de Deus é Jesus. Então, Jesus é a personificação da palavra. Jesus é a verbalização da palavra. E a palavra verbalizada é Jesus ali representado. Quando estamos com a palavra de Deus na mão, estamos com Jesus nas nossas mãos. Quando estamos lendo a palavra de Deus, estamos lendo Jesus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele aprova, o que Ele desaprova, segundo e conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que acontece? Diante de situações como essas, há alguns perigos envolvidos e há também alguns pecados, muitas vezes de negligência, de muitos perante as situações assim. Porque nós aprendemos, né, que nós não devemos julgar, principalmente autoridades instituídas, pastores, missionários, evangelistas, não importa, mestres, não importa o cargo que a pessoa possui dentro da eclésia, dentro da igreja. A gente aprendeu que não devemos, que isso seria rebelião, rebeldia contra a autoridade instituída. Mas nós entendemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que de fato esta fala procede, não devemos julgar uns aos outros,
seja uma autoridade instituída, seja um membro da igreja, a gente não deve julgar uns aos outros. Mas, se nós julgarmos as atitudes das pessoas, não as pessoas, mas o que elas estão fazendo e o que elas estão falando, em comparação àquilo que está escrito, né, usando a palavra de Deus para exortar com amor, né, com misericórdia, em formato de aconselhamento, né, chama a pessoa, diz, olha fulano, né, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esta prática, que aquilo que você está fazendo, que essa maneira com que você está falando, pregando, ensinando, não está de acordo. Aí você exorta, né? Então assim, Deus está requerendo um conserto da sua parte mediante a palavra. É necessário que haja um conserto. Aí você alerta esta pessoa, né? E uma vez que a pessoa toma consciência, ou até mesmo já tem consciência deste pecado mediante a palavra de Deus, mas ela não demonstra nenhum interesse em se consertar, né? Muitas vezes é um pecado que representa muitos benefícios, né? Essa pessoa está sendo beneficiada de várias formas através daquela prática. E embora ela saiba que aquilo é correto, ela ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, ao ponto de não querer renunciar àquele pecado em favor dos benefícios que ela vem recebendo, seja benefícios materiais, dinheiro, né? Seja muitas vezes benefícios morais, como aprovação, aceitação, aplausos. Muitos são os benefícios que muitas vezes um pecado pode trazer, que possa estar alimentando o ego da pessoa, alimentando a vaidade daquela pessoa, alimentando a soberba daquela pessoa, a ganância, né, material daquela pessoa. Então, há uma infinidade de situações, né, meus irmãos? E pessoas muitas vezes não querem abrir mão em favor das coisas santas do Senhor, em favor do reino de Deus, em favor da sua própria salvação. E aí o que acontece? Acontece, meus irmãos, que neste momento, né, em que a pessoa se recusa a se consertar diante da palavra de Deus, mesmo já tendo recebido o conhecimento da verdade, pessoas até inclusive que sabem muito mais do que eu e você juntos acerca da palavra de Deus, né? Estão sempre aprendendo, mas nunca chegaram ao conhecimento da verdade para viver aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, ensinado na palavra de Deus. Então cabe a nós, ovelhas, membros do corpo de Cristo, nos afastar. É isso que nós devemos fazer. Primeiro nós exortamos, depois nós nos afastamos. Uma vez que não existe conserto, uma vez que não existe arrependimento, abandono do pecado, cabe a nós que estamos buscando ter uma vida, né, na medida do possível que Deus nos concede graça. Estamos muito interessados em manter uma vida em santidade com o Senhor, né, mantermos ali o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa essência, a nossa espiritualidade, as nossas crenças, os nossos sentimentos alinhados com a palavra de Deus. Não queremos nos corromper, nos desviar, pegarmos atalho. Não, queremos seguir um caminho reto na presença do Senhor, rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Então, se esse é o desejo sincero do meu e do seu coração, então nós, enquanto irmãos da fé, né, ali, irmãos da fé, corpo de Cristo instituído na terra, temos que tomar esta conduta de alertarmos, exortarmos na palavra de Deus, né? Você não vai chegar lá pro seu líder e dizer, olha, eu acho que isso aí tá errado, eu acho que o senhor não sei o que lá, eu acho. Não, você tem que chegar diante dele e dizer, o Senhor me trouxe aqui para falar que está escrito. E aí a pessoa vai dizer, não, mas está escrito. Assim como Jesus combateu Satanás no deserto pela palavra, onde Satanás dizia para ele, se tu és mesmo filho de Deus, atira-te deste precipício, pois Deus dará ordem a seus anjos para que tu não tropeces em nenhuma pedra, né? E aí o Senhor Jesus diz, não, mas também está escrito, não provarás, não colocarás à prova o Senhor teu Deus. E ali houve um debate, e um dizia, e Jesus sempre respondendo a Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, e assim ele venceu a Satanás ali no deserto, naquele embate, naquele combate. Então é assim que devemos proceder. Não devemos falar daquilo que pensamos, achamos, sentimos, né? Não, devemos falar daquilo que está escrito. Daquilo que está escrito. E precisamos, antes de mais nada, observar se a nossa vida é um testemunho daquilo que está escrito. Porque eu não posso pegar a palavra de Deus e diante de um líder que está em pecado, querer exortá-lo pela palavra, se às vezes eu mesma estou na mesma situação que ele, ou até pior. Então eu preciso ter a autoridade de Deus. E o que é ter a autoridade de Deus? É ter uma vida no altar do Senhor, alinhada, consagrada aos ensinamentos bíblicos, de modo que eu venha falar com poder e unção, né, diante da palavra de Deus, que eu e você não venhamos a falar somente no nome do Senhor Jesus, no sentido de pronunciar apenas. Porque existe uma diferença entre falar no nome do Senhor Jesus e em falar em nome do Senhor Jesus. Quando eu e você falamos no nome, nós estamos mencionando o nome.
Mas quando eu e você falamos em nome de Jesus, isso quer dizer que a nossa vida é um testemunho tal, suficiente, que glorifica o nome do Senhor, o qual nos dá autoridade e poder no Senhor Jesus Cristo para falar em nome, e não somente no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, a questão toda é que existe um perigo nisso tudo, né? Porque nós, enquanto irmãos ali na fé, enquanto corpo de Cristo instituídos, com intenção sincera dentro do nosso coração de glorificar a Deus e obedecer a palavra de Deus, quando nós nos colocamos para congregarmos ou para estarmos em aliança espiritual, seja de que forma for, com algum líder ali representado como sendo uma pessoa de Deus à frente de um trabalho espiritual, onde quer que seja numa oração, por exemplo, no monte, onde ali tenha um dirigente espiritual, onde tenha ali um missionário, um pastor, alguém que esteja à frente daquele movimento, daqueles cultos, né, aqueles momentos de oração que são celebrados ali em nome do Senhor Jesus Cristo, seja numa instituição religiosa, seja onde quer que seja, meus irmãos. Então você entra em acordo espiritual com aquela pessoa. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Uma vez que você está em comum acordo, não importa se você está vendo que é certo ou errado, ou acha que é certo ou errado, quem perdoa o tempo da ignorância é o Senhor Jesus Cristo. O inimigo não perdoa o tempo da ignorância. Então, se você está ali, né, e sabe dos erros e está compactuando, não, mas eu vou ficar aqui porque ele está em pecado, ela está em pecado, mas Deus vai fazer uma libertação e até que Deus liberte, até que Deus restaure, eu vou ficando aqui mesmo. Então, assim, a sua atitude está dizendo para Deus o quê? Que você está sendo conivente. Que você, através da sua atitude, mesmo na sua mente, no seu coração, você sabendo que está errado, mas se você permanece ali, você está, de certa forma, apoiando. Dizendo, eu concordo. Ah, mas não é assim, eu não penso assim, eu não sinto assim. Mas se você age assim, né? As suas atitudes, as minhas atitudes vão falar mais que 1000 palavras, muitas vezes. Mais que 1000 pensamentos, 1000 palavras, 1000 sentimentos. Uma atitude, ela fala muito mais por si só do que aquilo que pensamos, falamos e sentimos. Porque a gente pode falar, pensar, sentir, mas se a gente não fizer, mas a partir do momento que a gente faz, é uma declaração. Então você está declarando no reino espiritual, seja de uma forma inocente ou não, que você está em comum acordo com aquela situação, com aquele líder, uma vez que você aceita se manter ali, participando, fazendo parte. Porque quando eu falo aliança espiritual, você pode pensar assim, ah não, mas a irmã está falando de um negócio aí, uma aliança espiritual, eu não fiz aliança espiritual com ninguém. Mas as nossas atitudes firmam alianças espirituais no reino espiritual. O nosso comportamento, as nossas obras dão lugar ou para Deus ou para o maligno agir nas nossas vidas. Então, uma obra bem feita ou mal feita diante de Deus, ela traz consigo consequências. Então, meus irmãos, o que acontece? Uma vez que um líder espiritual ele está em pecado, tem consciência, não quer abandonar, não quer arrepender, não quer se voltar para Deus, não quer se consertar, foi exortado, foi pregada a palavra, ele até já sabia, muitas vezes já tinha conhecimento dessa palavra, recebeu de novo pela misericórdia do Senhor a exortação. Ali, a palavra de Deus genuína, verdadeira, foi lançada mais uma vez pela misericórdia do Senhor. E mesmo assim a pessoa disse, não, eu vou ficar aqui porque eu tive uma experiência espiritual, porque Deus falou comigo, porque eu vi um anjo, porque o anjo me pegou pela mão, porque o anjo fez, aconteceu, e agora eu vou ficar aqui nessa situação, ainda que a Bíblia fale isso, ainda que a Bíblia diga aquilo, mas eu sei o Deus que eu estou servindo, eu fiz uma campanha, eu fiquei lá de joelho no monte 1 mês sem comer, sem beber, ou fiquei de joelhos na minha casa, enfim... Eu quase me tornei um ser espiritual de tanto que busquei a Jesus e eu estou na direção de Deus. Irmãos, qualquer coisa, a Bíblia diz, ainda que lhe apareça um anjo, né, um anjo de luz, lhe pregando qualquer outra coisa que não seja o evangelho genuíno, aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, considere-o anátema. O que é anátema? Maldito. Não provém de Deus. Todas as coisas precisam estar sujeitas. Aqui, ó, a palavra de Deus. Amém? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso deu a Jesus Cristo um nome que é sobre todo nome. E ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que o nome de Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então, olha aqui, ó. Tudo tem que estar sujeito. Jesus é a palavra é Jesus. Tudo tem que estar sujeito àquilo que está escrito. Eu não posso pegar aquilo que está escrito e dizer, mas eu vi um anjo, eu tive uma experiência espiritual, eu fui arrebatada. Porque Satanás também é um anjo, caído, mas é um anjo. E tem poder de se transcender em anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Porque a Bíblia diz que a Satanás foi dado poder para fazer prodígios e milagres.
Então ele prega, ele profetiza, ele dá sonhos espirituais, né? Ele promove experiências espirituais subentendidas por arrebatamento de espírito. Mas sabemos que não é o arrebatamento de espírito verdadeiro, genuíno, vindo do Espírito Santo. Muitas vezes é uma viagem astral, é uma transladação de alma. E a pessoa está lá achando que é Deus, que é Jesus, que são experiências divinas e são experiências malignas. Então, meus queridos e amados irmãos, o que acontece? Acontece que tudo tem que estar sujeito à palavra. Uma vez que o líder espiritual, não importa o cargo que ele possua, ele não quer se colocar diante da palavra, nós temos dado por Deus o direito de julgar, não ele, mas o que ele fala e o que ele faz, de acordo com a santa e poderosa palavra de Deus. Não julgue pela aparência, mas julgue segundo e conforme a reta justiça de Deus. Então não devemos julgar a pessoa, mas sim o que ela fala, o que ela faz, as atitudes dela que estão em desacordo com a palavra de Deus. Não devemos julgar pelo nosso próprio entendimento, pelo que achamos, pensamos, sentimos, com base nas experiências que tivemos ao longo da vida, mas devemos sim julgar segundo aquilo que está escrito. Julgar a pessoa? Não. Julgar as atitudes desta pessoa relacionada à palavra de Deus. Porque, meus irmãos, se uma pessoa é um pastor, é um missionário, é um líder, é qualquer coisa aí que quer ser, né, muitas vezes, quer se colocar, às vezes nem foi Deus que botou a pessoa lá, mas a pessoa quer, né? A pessoa acha que ela está capacitada, ela quer, tudo bem. Mas se não tem condição de viver a palavra de Deus, não tem condição de abandonar o pecado, não tem condição de se consertar, não diante das pessoas, mas diante daquilo que está escrito, então, querido, querida, senta no banquinho e fica lá. Até que o Senhor te capacite, até que o Senhor te chame e diga, vem porque agora você está pronto, vem porque agora você está pronta. Porque aí Ele vai te garantir, Ele vai te respaldar, Ele vai te usar, Ele vai fazer todas as coisas, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. Então, se a pessoa está em pecado diante da palavra de Deus, quer ser pastor, quer ser missionário, quer ser líder, quer ser evangelista, quer ser qualquer coisa que seja, quer estar à frente de um povo que não pertence a ele, pertence ao Senhor, olha a responsabilidade, cuidar de um povo, de pessoas, de almas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e não consegue se consertar diante da palavra, então sai. Você que sabe que o seu líder está em pecado, você que sabe que o seu líder está nessa situação, né? E você quer continuar congregando com ele, mesmo tendo consciência do pecado, você é conivente com o pecado dele, tá? Você está de acordo, você está apoiando esta situação. Então, indireta ou diretamente, consciente ou inconscientemente, não importa. Isso trará consequências, né? Este indivíduo que fica em pecado e não quer se consertar, ele provavelmente, com certeza, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia, ele está embaixo de maldição, debaixo de maldição. Por quê? Porque uma vez que a conduta dele está atraindo demônios para a vida dele, né? O espírito que está sobre ele vai estar sobre as pessoas que ele está pastoreando, as pessoas que ele está evangelizando, ministrando, lidando com a vida espiritual destas pessoas. Porque existe as transferências de demônios. Uma das maneiras de transferir espírito é através da imposição de mãos. Às vezes esse líder que está lá em pecado, né, que é o seu pastor, o missionário, alguém aí que está à frente da sua vida espiritual, aí você diz assim, não, mas vem aqui orar por mim que eu não estou bem, a pessoa vem, mas o que é transferido para a sua vida muitas vezes não é a cura que você precisa, a providência que você precisa, aquilo que você está precisando, mas é o demônio que está agindo sobre a vida do seu líder que vem sobre a sua vida, através da imposição de mãos. Porque muitas vezes nós ainda estamos lidando com pecados, né, que são difíceis. Muitas vezes a pessoa que é recém-convertida, está chegando na igreja, está ali há alguns meses, sabe que precisa se libertar de um vício, sabe que precisa se libertar de uma coisa ou outra, que caracteriza, né, um pecado grave diante da palavra de Deus, fornicação, adultério, entre outros. Mas a pessoa está na luta, ela está se esforçando. Mas, ou seja, ela não venceu ainda. A brecha está ali, aberta no reino espiritual. A pessoa está buscando uma melhora, espiritualmente falando, né, na sua vida espiritual, na sua vida natural, em Deus. Ela tem essa expectativa, essa esperança. Ela quer ser salva, ela está batalhando pela sua salvação. Mas daí a brecha ainda está lá, porque como eu disse, a pessoa está batalhando, ela ainda não venceu. E a brecha está lá. E aí o pastor que está debaixo de maldição, vem e ora por mim, por você, naquela situação. E o que acontece? Aquele demônio que está lá na vida dele, olha, vê aquela brecha na sua vida, entra. E a situação que você está fica, como diz a palavra de Deus, muitas vezes até 7 vezes pior do que a primeira. Não é assim?
Então, meus queridos e amados irmãos, é tudo isso, né? Estes são os riscos que acontecem com pessoas que querem se manter congregando com lideranças que estão em pecado constante, consciente diante da palavra de Deus, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que, como eu, acredita que casamento é um só, né? E que Deus não aceita o novo casamento, a não ser mediante morte de um dos cônjuges, né? Tirando esta possibilidade, não existe outra para o novo casamento, mediante a palavra de Deus. Esta é uma linha teológica, existem outras, né? Respeito quem crê em outras. Eu creio desta forma. Eu creio que o seu cônjuge legítimo, que é o seu primeiro cônjuge ali que você casa, tanto no papel como no religioso. Então, é o seu primeiro cônjuge que você casa no religioso, no papel. Esse é o seu cônjuge legítimo. Então, ou legítima. Uma vez que um dos dois venha a falecer, então, aquele que fica vivo está livre para o novo casamento, desde que seja no Senhor. Então, tá, meus irmãos, creio desta forma. Pelo que eu entendo da palavra de Deus, você tem o direito de crer da maneira que você quiser. Mas eu, por exemplo, se eu vou congregar numa igreja e o pastor está em segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, como eu já vi casos, né? Pode ser que para outras pessoas, tudo bem. Para mim, não, meus irmãos. Eu não aceito uma situação dessa. Eu creio que diante da palavra de Deus, este pastor está em adultério e ele precisa se consertar. Não diante de mim, porque eu não sou nada, nem diante de ninguém, mas diante de Deus e da sua palavra. E se ele não quer se consertar, então ele está debaixo de maldição. E coloca-se debaixo de maldição quem quer. Ah, mas como que eu vou colocar debaixo de maldição, irmã Kátia? Uma vez que a pessoa vai congregar com um pastor desse, por exemplo, ela se coloca embaixo de maldição junto com ele. Quando ele for responder por este pecado diante de Deus no dia do juízo, esta pessoa será participante deste pecado, juntamente com ele. É assim que está escrito. Então, eu creio que nem eu, nem você que me ouve, não queremos ser participantes do pecado alheio de ninguém, nem de pastor, nem de líder, nem de irmão, nem de irmã, nem de ninguém. Então, é tempo de nós deixarmos de nos acovardar e passarmos a falar a verdade com mansidão, amor, carinho pela vida daquela pessoa, respeito, consideração, mas não podemos deixar de falar. Meu irmão, minha irmã, eu te amo em Cristo, você é uma bênção de Deus, eu gosto muito de você, da sua família, oro pela sua vida, mas aqui, ó, tá escrito assim, ó. Tá escrito. Não é assim, querido, não sou eu que tô dizendo. Eu, por mim, o senhor podia viver da maneira que você quisesse. Eu não pago suas contas, não pago seu aluguel, não tenho nada a ver com a sua vida, mas é minha obrigação diante de Deus anunciar aquilo que está escrito. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se a sua alma se perder por falta de exortação, por falta do conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, então se a sua alma perecer por falta de conhecimento e eu que tenho o conhecimento, não passo isso para você com amor, com carinho, com misericórdia, com compaixão, então eu responderei, eu sujarei as minhas mãos no sangue do pecado alheio naquele dia, porque eu sabia e não preguei, eu sabia e neguei o conhecimento da verdade. Eu sabia e fiquei com medo de falar porque aquela pessoa poderia me rejeitar, porque a pessoa poderia falar mal de mim, aquela pessoa poderia, sei lá, fazer alguma coisa e eu ficar muito triste, muito chateada. Então, para evitar transtornos, eu não falei, eu não preguei, eu omiti, eu negligenciei. Ou seja, eu me livrei de uma encrenca com a pessoa e arrumei uma encrenca com Deus. Não é assim? Porque o Senhor diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu não cumpri o ide do Senhor. Eu não fiz aquilo que eu fui colocada por Deus para fazer. Então, meus irmãos, que venhamos a ter esta consciência, porque é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. Amém? Não se coloque debaixo de maldição. Não corra o risco de receber demônios sobre a sua vida por meio da imposição de mãos, por meio de pessoas que não querem se consertar, porque estão recebendo benefícios, né, que só Deus sabe quais são, para poder permanecer naquele erro, naquela prática. Que amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Eu e você não somos obrigados. Exorte pela palavra de Deus e afaste-se. Ali você já não é mais responsável, você não suja mais as mãos naquele pecado. Deus não vai lhe cobrar porque você não exortou, não falou, não pregou. Não, você está limpo, você está limpa para com Deus. Deus com certeza vai abrir uma porta abençoada para você, vai abrir uma casa abençoada para você congregar, líderes abençoados para você. Perfeição não existe, meu irmão. Todos nós somos pecadores, mas o pecado do cristão ele é casual. O que quer dizer isso? É assim, eu não planejo, eu não fico ali remoendo, mastigando, idealizando coisas que são contrárias à palavra do Senhor, entende? Não. O que é um pecado casual? O pecado casual é assim, eu estou numa situação, de repente alguma coisa me deixa irritada, eu fico irada e eu acabo falando coisas para uma pessoa que eu não deveria falar. Imediatamente eu percebo que aquilo não deveria ter sido dito, eu peço perdão a Deus, peço perdão para esta pessoa,
né? Me arrependo com sinceridade ali por aquilo tudo que foi falado e eu não falo mais, né? Eu vigio para que eu não caia mais nessa ira, para que eu não venha mais falar coisas deste tipo para ninguém. Então isso é um pecado casual, ele acontece de repente, sem ser planejado, sem nada. Então assim, nós pecadores, falhos, imperfeitos, que queremos andar na sinceridade com Deus, o nosso pecado deve ser esse. Repentino, que acontece de vez em quando, que não é planejado, que é arrependido em seguida, que é pedido perdão, e a gente então caminha mais uma milha, mais quantas milhas forem necessárias na presença do Senhor e tá tudo certo. Amém, meus irmãos? Mas tirando isso, tirando essa situação aqui que eu falei, se é um pecado constante, contínuo, consciente diante de Deus, né? Eu sei que adultério é pecado, um exemplo. Mas a pessoa tem lá uma situação já de anos, que ela tá tendo uma vida dupla, uma vida paralela ali. E ela pensa, não posso abandonar, não tem como, eu já tô há tanto tempo, já acostumei com isso e eu gosto. Então como é que eu vou fazer? Então isso caracteriza, por exemplo, é um exemplo, tá? Um pecado constante, contínuo diante de Deus. A pessoa sabe, mas não quer se consertar. E aí tá numa situação dessa e é pastor, tá numa situação dessa e é missionário, tá numa situação dessa e tá à frente de um ministério. Não pode, meu querido, minha querida. Desça do altar, sente-se no banco, dobre o seu joelho, vá aprender da palavra de Deus tudo de novo, comece do começo. Amém? É melhor entrar no reino dos céus como uma simples ovelhinha do que entrar no inferno com um dos cargos eclesiásticos maiores que possa ter dentro da igreja. Entrar no inferno como um pastor, como qualquer coisa que seja aí. Então, que haja conserto dos líderes e que haja o alerta para as ovelhas de Deus, para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, para que saibam que quando você vai firmar um compromisso com alguém, seja dentro de uma igreja, seja num movimento espiritual, seja ele qual for, que você precisa observar estas coisas. Observe estas coisas, não fique debaixo de maldição, não aceite o pecado, né, de forma a você ser conivente, ser participante, né, compactuante daquele ato, por meio da sua atitude, de estar ali, de estar presente, de fazer parte. Isso aí já é uma declaração no reino espiritual de que você querendo ou não, achando ou deixando de achar, sua atitude está demonstrando aquilo que realmente é. Amém? Então, meus irmãos, vamos vigiar nestas questões, amém? Oremos uns pelos outros, né? Não tenha medo de exortar pela palavra de Deus, não tenha medo, exorte mesmo, meus irmãos, porque é para isso que nós estamos aqui, para viver, primeiramente viver aquilo que está escrito, na medida que Deus nos concede graça, porque somos pecadores imperfeitos, mas temos que ser sinceros e nos esforçarmos, e também para exortarmos aqueles que se fizerem necessário por onde nós passarmos. Não seja negligente, não seja covarde, Deus vai cobrar de você. Se você se calar, se você for negligente, você estará arrumando um problema com Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então é melhor você temer a Deus do que temer a homens. Não tenha medo da rejeição dos homens. Não tenha medo de perder cargos, posições, privilégios, benefícios na eclésia, né, na igreja, onde quer que seja. Não tenha medo. Porque aquele que te sustenta, aquele que te guarda é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que te levanta, que te capacita é o Senhor Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, sem o Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós nada podemos. Nada podemos fazer. Amém, meus irmãos? Então é melhor pouco com Deus do que muito sem Deus. Amém? Então eu gostaria de entregar essas palavras no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço mais uma vez por todos vocês que estão aqui, né? Glória a Deus, eu andei tendo problemas técnicos aqui com o meu canal. Mas, meus irmãos, eu creio que agora tá tudo bem, vocês vão conseguir acessar aí o conteúdo, quase perdi o conteúdo, mas glória a Deus, né, que providenciou tudo novamente, colocou tudo aí à disposição de vocês novamente. Quero agradecer por tudo, muito obrigada, fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe, glórias a Deus.